Queridos amigos, amigas e ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Wondercast. A convidada de hoje passou por várias experiências. Ela passou pelo mundo da administração de empresas, da estratégia, do branding, dos negócios. Mas em algum momento, ela percebeu que não dá para separar o que a gente cria no mundo fora do lugar dentro de nós, de onde essa criação nasce. Desde então, sua trajetória se tornou um lindo projeto de integrar tempos e espaços à sua essência, reconciliando coisas que a gente aprende a separar: a razão e a intuição, performance e presença, futuro e ancestralidade, estratégia e alma. Tânia Zacarias, é um prazer enorme ter você aqui no Wondercast. Gente, que lindo, prazer é meu total, obrigada pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem estiver ouvindo a gente. Muito, muito bom, Tânia, ter você aqui. Tânia que já deu palestra em TEDx, já falou em vários palcos. Aqui no Wondercast a gente quis fazer um formato diferente para explorar, de repente, ângulos novos aí, que até a sua audiência não conhece. A gente vai estruturar o programa de hoje em 3 etapas. Queria falar muito da sua essência, depois explorar os espaços para onde você transita e esses diferentes tempos que você integra. Então, para quem está escutando esse episódio, senta na cadeira, porque a gente vai abrir um portal aqui. A gente vai para fora do tempo, a gente vai navegar por espaços, a gente vai navegar entre tempos. Então, eu queria começar pela sua essência. Você é uma pessoa que tem uma perspectiva muito única. E eu queria perguntar para você, qual que é a sua primeira memória, talvez, de quando você era pequena e de que você percebeu que você tinha uma perspectiva diferente? Nossa, então, essa pergunta é maravilhosa, né, porque quando eu olho minha história lá atrás, assim, e muito na linha Steve Jobs, né, da gente conectar os pontos olhando pra trás, eu tenho essa memória de desde criança, desde muito pequenininha, talvez a primeira imagem mental, assim, seja de uma menininha ali de uns 3 anos, sabe assim? Que percebia o mundo de um jeito diferente do que as pessoas percebiam. O mundo sutil, né, o mundo invisível, o mundo psíquico, né, todo esse universo que a gente chama de invisível, ele pra mim sempre foi mais fácil de entender do que o mundo que as pessoas chamavam de "real", entre aspas, né. E por qualquer razão, obviamente eu percebi isso já muito adulta e até vou fazer uma revelação aqui no Undercast que eu nunca fiz publicamente, hein. Eu hoje sei um pouco das razões, mas lá atrás eu já sentia isso. Então, desde pequena me acompanha um senso de viver numa dimensão meio diferente do que parecia que era a forma como as pessoas entendiam o mundo, e pra ser muito sincera, de uma grande inadequação. Imagino. Grande inadequação, porque o mundo ele era muito diferente. E aí a gente vai crescendo, né, e possivelmente várias das pessoas que vão ouvir a gente aqui se identifiquem com isso, crescendo ouvindo que tem alguma coisa de errado com você, né. Então eu também cresci e principalmente no início da minha vida adulta, em especial ali no mundo dos negócios, eu ouvi muitas coisas do tipo: "Ah, desaterrada, fora da realidade", o fora da realidade, assim, foram muitos anos, muita terapia, muito processo espiritual para eu entender e integrar que este fora da realidade é uma forma de perceber a vida de uma outra dimensão. Então, além de ser uma pessoa paz, né, eu sou aquela highly sensitive person. Há 3 meses, isso eu nunca contei em lugar nenhum, eu ainda não falei publicamente sobre isso, porque faz só 3 meses, Oba, eu descobri que eu tenho um grau de neurodivergência, eh, de altas habilidades. Então eu vejo o mundo realmente de um jeito diferente. olha só que legal. Só que assim, né, você imagina, com 42 anos eu vou saber isso. Eu imagino o Então, desafio. eu acho que na minha essência, né, te respondendo, já tinha essa menininha, sonhadora, super sonhadora, cheia de wonders, com uma alma muito poética, né, meus pais falavam que eu não andava, que eu flutuava, assim, pelo mundo, muito encantada com tudo, mas que já via o mundo de um jeito muito diferente. Demais ouvir isso. Me faz pensar muito quantas crianças hoje talvez não sejam assim, que a gente às vezes passa despercebido, né, nem imagina o que elas estão percebendo.
Eu estudei cinema, você sabe, eu gosto muito de pensar, às vezes, nessas histórias pessoais, também como uma história de filme, um conto de fadas. Eu queria te perguntar, você então percebia esse mundo invisível que para você era super real, e você crescendo aí, talvez, infância, adolescência, quem foram os mentores ou aliados que talvez te ajudaram a perceber que, olha, Tânia, isso que é invisível é real, você sim percebe. E quem foram, talvez, aí vilões ou pessoas que foram mais difíceis, que você falou, né? Poxa, ela é desaterrada, ou que colocaram talvez julgamentos. E como que você navegou essa história aí na sua infância, na sua adolescência? Você teve que se proteger, você teve que se anular, você enfrentou? Como foi navegar isso pra você? Assim, eu acho que eu só percebi isso adulta, tá. Então, assim, na minha infância e na minha adolescência, eu acho que eu não tive eu nem sei se eu cheguei a verbalizar isso dessa maneira, né. Isso são percepções que vêm já do caminho do meu autoconhecimento, que começa ali com 20, então são percepções da minha vida adulta, né. Eu não me recordo de incentivo dessa forma de ver o mundo, né, muito da Hum. minha matriz espiritual vem da minha mãe, assim, era uma espiritualidade, cotidiana na minha casa, mas não deste lugar, né, mais sobre a importância disso. Não me recordo desse estímulo deste universo dentro de mim. Eu recebi muito do contrário, né, então eu tive uma educação super, tradicional, fui mais educada para tipo: "Putz, precisa aterrar essa menina", entendeu? Botar ela no caminho de ser alguém na vida, porque desse jeito vai ser complexo, né. Quer dizer, Fiz deve ter muito sido mais difícil ainda. Foi Não mais teve então difícil. nenhum reforço. E aí, se não Não. me salvo engano, você estuda e depois vai fazer faculdade na GV, é isso? Administração. Em que momento se tornou insustentável aí, talvez se ver vivendo num mundo que não validava esse lado teu da Tânia? Você comentou aí da idade dos 20 anos, mas com que idade que você fez um primeiro movimento de talvez romper mesmo, assim, com esse mundo fora que abafava tantas coisas suas? Então, foi com 20 e poucos anos, mas foi a partir de uma acho que o meu despertar, assim, foi como é o despertar da maior parte das pessoas, né, a partir de uma grande crise interna. Porque a ferramenta que eu encontrei ali na adolescência, no início da juventude, foi muito da rebeldia. Então, assim, eu fui buscar a transcendência por meio da rebeldia. Então, assim, eu ia em muita festa, eu ia em muita rave, né, eu tinha essa vida muito de buscar, de alguma maneira, extravasar isso tudo pra algum lugar. E ali depois que eu me formei na GV, eu logo no primeiro, segundo ano de consultoria, eu estava numa crise muito grande dentro de um relacionamento, que eu tinha já há 5 anos com um cara que era bem mais velho que eu, e eu entrei num processo de dependência psíquica muito grande. E de um grande abuso psicológico, assim, né, sofrendo um abuso psicológico dentro dessa relação. E eu não conseguia sair. Eu não conseguia sair, eu não conseguia sair, eu não conseguia sair. E aí a minha mãe na época me colocou pra fazer reiki, né, com um xamanzão lá que era um mestrão de reiki, eu comecei a fazer reiki com ele, e foi meu primeiro contato, assim, com um pouco do que estava acontecendo dentro de mim, e ele me levou até as plantas de poder. Então com a mesma intensidade que eu vivia pra fora, eu virei pra dentro, né. E foi ali aí sim, aí foi no caminho, foi por meio da ayahuasca que isso aconteceu comigo com 22 anos, e aí eu enco mas foi assim, né, tipo: "Nossa, encontrei o portal que eu estava procurando", sabe, como se a alma, no fundo estivesse buscando essa volta para o invisível, estivesse buscando essa conexão com algo maior que eu não sabia como ter, e ali, por meio do caminho espiritual, eu encontrei, e aí a minha vida é realmente uma antes e uma depois desse momento, assim, né. Queria aproveitar esse gancho do ayahuasca, plantas de poder, para falar um pouco de ancestralidade, culturas ancestrais. Eh, eu moro nos Estados Unidos hoje, né, eu adoro as culturas nativas americanas aqui, acho que desde criança também sempre me interessei por civilizações antigas, sempre me chamou a atenção isso. Eu queria entender para você essa relação com civilizações ancestrais ou com práticas ancestrais. Quando que isso começou? Foi depois dessa experiência com o xamanzão do reiki ou já era algo de antes, isso ajudou a abrir uma porta que estava fechada? Quando que isso começa na tua história? Bom, nessa vida aconteceu depois desse xamã, né. Mas assim, tem
depois dessa história, daí abre muita coisa, né? Eu tenho uma conexão muito profunda com os egípcios, em que fui auto-iniciada no caminho da aromaterapia, e aí fui estudar farmácia ancestral egípcia, como eles faziam seus medicamentos, entrei no laboratório, fiz isso por 6 anos, fiquei mergulhada nesses estudos da espagiria. E tem uma frase que impactou e mudou completamente minha vida, assim, sabe aquela frase portal? Que é uma frase que diz assim, egípcia, que remédio é tudo aquilo que leva a gente de volta para o nosso remédio, que é o nosso coração. E desta frase nascem duas coisas. Uma é uma pergunta muito grande, que é a compreensão de como os antigos egípcios faziam os seus remédios, e aí todo o estudo da farmácia ancestral egípcia que eu entrei, aí a perfumaria sagrada, que é um capítulo enorme da minha vida. Então nasce uma empresa, nasce um CNPJ disso, e nasce outro que é sobre o caminho de volta ao coração. Como é que a gente volta para esse coração? E isso me toca profundamente, porque os egípcios falavam que como o coração é o primeiro órgão que é formado, né, a hora que junta ali, é o primeiro órgão que se forma é o primeiro coração, e ele é uma sementinha. Então, assim como a semente das plantas, ele contém toda a informação eletromagnética da nossa potência enquanto um adulto. Assim como a semente da macieira sabe como é a macieira, a semente do Vitor sabe quem é Vitor e a semente de Tânia sabe quem é Tânia. Que Só maravilhoso que isso. diferente das plantas, a gente fica, mas será que era pra eu ser não sei o quê? Pô, mas a Joaninha é tal coisa. E a gente vai bagunçando esse caminho, né? Que elimina, assim, ou que atrapalha o nosso vir a ser em potência eletromagnética mesmo, né? De campo eletromagnético, que é a nossa forma, né, vibracional que dá materialidade na Terra, né? E isso é muito lindo na tradição egípcia, porque quando você tem um povo, o rito de morte de um povo conta muito como ele vive a vida. Porque morreu, morreu, né? Você tem que ter se preparado a vida toda para chegar lá. E para os egípcios, o rito do tribunal de Osíris, né, que é a balança que é pesada, muita gente conhece essa expressão, né, que eles acreditavam que quando a gente morre, o nosso coração metafísico, óbvio que não é o coração físico, é pesada na balança com a pluma, né, da coroa de Maat, que é a deusa da justiça. Então, a grande pergunta da vida egípcia é como caminhar com esse coração equilibrado, com esse coração leve, o que isso significa enquanto remédio na volta do coração. E aí, tudo que eu faço hoje como linha de negócio, integração do dentro, do fora, para mim é atravessada por essa pergunta e por essa pergunta que é como voltar para isso que está no início, né? Sim. E eles diziam uma coisa pra fechar, assim, a gente seguir juntos, que eu acho muito forte e muito impactante, que é o coração é um grande centro, né, de sabedoria. Ele é o lugar onde a gente tem o maior. A gente tem muito neurônio no coração, a gente tem uma inteligência própria, né, da tecnologia do coração, mas que quando um coração não é ouvido, ele começa a morrer. E ao invés da gente ter um centro de inteligência no meio do corpo, a gente tem um cadáver que vai matando a gente de dentro para fora. E para eles ali era o início das depressões e de várias doenças que nos matam de dentro para fora. Não tô dizendo que é todas, tá, gente? Mas assim, da importância desta semente. Então, a minha conexão eu acho que é principalmente com eles e com a tradição dos Vedas, né, do onde onde veio o Yoga, o Ayurveda, né, sou formada em marmaterapia também, que é uma ciência dos Vedas, e os povos originários, aí por conta das plantas de poder, mas veio tudo depois, todas essas coisas vieram depois ali dos meus 21, 22, quando abre realmente o canal de volta, né? Muito maravilhoso te ouvir. A título de curiosidade, você comentou da pena de Maat. Para quem não conhece, esse mito vale muito a pena ser explorado, e até tudo que Maat representava como simbologia durante várias dinastias do Egito, como a representação da própria justiça do universo. Tem uma faraó mulher que eu gosto muito, a Hatshepsut, que ela, em algum momento na história egípcia, esse entendimento havia sido perdido, né? Por volta de 1500 antes de Cristo. E ela resgatou isso para o centro da governança egípcia. E, curiosamente, a gente não sabia dessa coincidência, mas o símbolo da Vocalis é uma peninha em homenagem à pluma da Maat. Então, isso só tá no livro dos 10 Pilares da Harmonia, que vai sair ano que vem. Então, a gente tem uma coincidência aí. Agora, te ouvindo, Tânia, eu queria fazer uma pergunta
Eu quero voltar um pouco nesse momento do transição pós-20, como você entendeu o seu remédio, né? Você reconectou com a sua semente e foi construindo coisas a partir daí. Quando você foi descobrindo esse mundo das civilizações antigas, te gerou uma sensação, talvez, que você pertencia mais a esse mundo que estava num tempo antigo do que do tempo de agora? E como foi navegar isso? Uma parte grande sim, sabe. Eu tenho algumas saudades, assim, inexplicáveis desse tempo antigo. Principalmente no que toca a conexão com a terra e com a natureza, a integração com os ciclos naturais, com os tempos regidos, né, pelo movimento realmente da terra, pela integração do trimembrado, né, pela integração do sagrado como parte dos ritos cotidianos. Eh, então sim, por muito tempo e eu ainda eventualmente sinto essa saudade, de algo que se perdeu, né. Eu até tinha uma relutância muito grande com a tecnologia, muito grande mesmo, até o momento onde eu conheci a Lígia, que hoje é minha parceira em uma das iniciativas que eu tenho com a Novos Humanos, e ela é uma mulher, assim, que tem um estudo também muito profundo em várias linhas, né. A gente tem um podcast juntos, ela tem mais 2, então ela é uma super. E ela me falou uma coisa que mudou minha perspectiva, né, eu falei: "Poxa, eu tenho medo da tecnologia", isso tem 10 anos. E ela falou pra mim: "Mas você tem receio da tecnologia ou da consciência que tá operando a tecnologia?" E dali abre um portal que hoje é muito do que a gente faz juntas, e tem me ajudado a ressignificar, né. Mas sim. Muito legal. Pra gente chegar na Lígia, no que você faz hoje, que é só percorrer um movimento que foi Tânia se descobre, com os 20 anos começa a ter esses processos, e eu imagino que a partir daí começa um desafio de integrar esses mundos, né, de como integra essa sabedoria ancestral com o mundo empresarial, isso eventualmente depois culmina aí, depois de anos na sua vida, em tudo o que você faz hoje. Mas eu queria entender esse processo de integrar mundos, como é que foi? Você acordou para a civilização ancestral egípcia, para essas coisas, imediatamente tudo se integrou ou teve um processo de sair do mundo presente e pular para o mundo da ancestralidade egípcia? Você comentou que fez o seu estudo de farmácia, etc. E como foi esse processo de pular entre mundos até essas coisas irem se integrando e deixando de serem mundos separados e passando a ser uma coisa só, que é a Tânia? Porque você, no fim do dia, é uma coisa só, né? Essas coisas É. estão integradas aí em você. Nossa, vida real, né, gente? Vamos lá, vamos pra vida real? 10 anos entre uma coisa e outra. 10 Acho que hoje em anos. dia tá mais rápido, né. Eu tenho hoje 42, então há 20, foi mais, eu acho que foi muito solitário o processo. Eu acho legal falar isso porque, eventualmente as pessoas acabam vendo, né, só a parte do que saiu pra fora da cozinha, né, que tá no o prato que tá no restaurante, né. E eu gosto de contar os bastidores, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai estar ouvindo a gente, tá na cozinha, chorando num cantinho, entendeu, embaixo de alguma pia, e eu quero te dizer que é isso mesmo, e você não tá sozinho, porque tem muita gente chorando embaixo da pia, entendeu. Pra mim foi um processo muito solitário, porque foi uma realmente uma eclosão. Eu não tinha nenhum repertório de caminho, eu não conhecia nem ninguém que tomava ayahuasca na época. Eu não tinha referência do que fazer com aquilo tudo. Estava ali trabalhando em consultoria, comecei a ter questionamentos existenciais super profundos. Todos os meus amigos recém-formados estavam preocupados em trabalhar em banco, ganhar dinheiro e segue o jogo. E eu estava ali com questionamentos existenciais super complexos, sem ter com quem trocar, entendeu. Isso me gerou 2 colapsos de estresse até os 30, plus trabalhar pra caramba, né, e aí tem a minha parte, né, que às vezes perde a mão e tem a dinâmica do negócio de uma consultoria, que sabe, você sabe bem como é. Mas essa cisão entre quem eu era cada vez mais quem eu era dentro e o que eu fazia do lado de fora, e não ter perspectiva, não saber o que fazer, foi me começou a trazer colapsos mesmo, assim, para o meu corpo, né. Eh, Na época eu estava numa relação também que foi muito legal, assim, que me deu muito espaço pra questionar, mas em algum momento eu também me descolei daquela relação, descolei dos amigos que antes estavam comigo na querendo dançar até 5 horas da manhã e de repente a Tânia mudou, né. E o que aconteceu com a Tânia? Eu não tinha amigo pra conversar sobre isso tudo. Então, eu acho que graças a Deus, assim, hoje a gente fala muito mais sobre isso,
Mas começa esse período, eu acho que primeiro de ir integrando e aprofundando o questionamento, né? Então, assim, Uhum. alguns anos questionando cada vez mais. Pois chega uma hora que você fala: "Tá, vou ter que fazer alguma coisa". Olha pra fora e não tem nenhuma perspectiva de um lugar que eu pudesse me encaixar, eu não tinha nenhuma perspectiva. Nenhum dos clientes que a gente atendia como consultoria, nenhuma outra consultoria, não era nada daquilo. Até uma hora, então com que aí foi com 29 pra 30, né, bem ali quando passa o Sim. primeiro retorno de Saturno, que eu falei: "Gente, quer saber? Se não tem, eu vou inventar, mas eu vou ter que fazer alguma coisa", entendeu? Assim, e e Muito e eu legal. me lembro, tá, eu me lembro do momento, assim, né, porque eu estava nesse relacionamento de uma pessoa que eu amei profundamente, assim, e ele já tinha falado: "Não é esse caminho que você quer, eu não quero". E eu me lembro, foi na virada de ano novo, assim, sabe quando você tem um flash, assim, eu olhei minha vida, falei: "Mas gente, mas vai dar um trabalho isso aqui, mas vai dar um trabalho, meu Deus do céu, eu vou ter que mudar tudo". Mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho opção, entendeu? Porque ou eu faço isso ou eu vou morrer apertada num lugar onde eu não caibo mais, né. Eu acho que essa é a vida dos muitos nascimentos da vida, né. Do mesmo jeito que uma hora a gente tem que sair do útero da mãe, a gente vai saindo dos nossos próprios úteros muitas vezes, porque ou você sai e vive a dor do parto de novo ou você morre dentro daquele útero, não tem outro caminho, né. Sim. E eu acho que agora a gente tá vendo partos meio coletivos, assim, né, e é sofrido, é sofrido mesmo, assim, eu ainda não conheci ninguém, né, e aí a gente vai entrando nos capítulos, depois vem meus 10 anos de desenvolvimento humano, né, mas eu não conheci ninguém que fez pure love esse processo. Uhum. Eu acho até que é possível, mas a gente ainda não tem essa condição humana, normalmente a gente vai na dor mesmo, né. Então se você tá ouvindo a gente aqui chorando em algum lugar no cantinho, é a dor, tem parte, é muita dor do parto mesmo, de deixar pra trás lugares incríveis, pessoas que a gente ama, São escolhas que têm situações custos, né. Eu imagino o quanto enormes. deve ter sido difícil você ter que olhar para relacionamentos e abrir mão disso, olhar para perspectivas de carreira, ainda mais pessoal que tá por volta dos 30 ou 40. Eu achei super legal, você olhou para fora e falou: "Parece que eu não caibo em nenhum lugar, não caibo nos clientes aqui que eu atendi", e você fez o momento de falar: "Vou começar a criar", né, e transformou aí o seu propósito em projetos. Conta um pouco, talvez, dos projetos anteriores, o que for relevante, e podemos entrar nos projetos de agora, como isso evoluiu, o que isso se tornou a partir da sua jornada. Uma menina sonhadora, artística, criativa, né, tinha muita vontade de ter feito moda quando era nova, né, mas na minha casa era inaceitável essa ideia, entendeu, assim, administração, assim, para o meu pai já era uma faculdade de engenharia mal feita, entendeu, então assim, então isso não se desenrolou, o que eu agradeço, tá, eu acho que olhando em perspectiva também, esses 10 anos de consultoria me ajudaram muito a dar uma borda para esse universo sensível hoje poder estar mais integrado. Eu sou muito grata, ademais de ter sido doloroso e ter, em muitos momentos, os meus 10 anos de consultoria, ter aumentado o meu senso de inadequação, porque Imagino. realmente eu era muito diferente do perfil, né, e isso mexeu com a minha autoestima de uma maneira muito profunda. Eu precisei de bastante terapia e processo interno para, né, para refazer isso. Eu sou muito grata, porque eu acho que me deu muito lastro. Isso posto, eu tinha esse sonho frustrado de não ter feito moda e resolvi abrir uma marca de roupa. Então era uma marca de roupa que tinha mantra nas peças, que era sobre mantos modernos, Que e demais. fazia reiki nos tecidos, e fazia collab com artistas e não sei o quê, e nã-nã-nã. Cara, mas foi uma loucura, assim, porque, é é isso, né, eu sempre falo que a vida, ela não tá nem aí para o nosso planejamento, né, então com 29 eu saio dessa relação, né, morava saio do apartamento que a gente morava juntos e tal, resolvo sair do trabalho que eu estava como uma consultora meio free, e falo: "Vou pra um retiro e depois vou abrir minha marca de roupa", e eu volto e minha mãe tem um infarto fulminante, morre, e minha vida vira de, então assim, em um ano, a minha vida virou de ponta cabeça, assim. E eu com esse projeto começando, e eu me agarrei nele, assim, acho que também como um misto de joy com uma boia salva-vidas, mas ele quebrou, né. Eu fali depois de um ano e pouco, e entrei num baita processo de endividamento e tive que voltar depois de um ano, mais um ano de consultoria pra poder sair de novo.
Por que essa história eu acho que ela é relevante? Porque essa história é muito bonita, mas ela marca o início do que hoje é uma das coisas que eu mais faço, que é o trabalho com a alma do dinheiro, que a gente chega lá. Então, são vários os percalços pelo caminho, né, parece super, livre de: "Ai, que bonito, a gente vai se conhecer, vai encontrar nosso propósito e tudo vai fluir". Hoje a internet vende isso muito, né, que quase como se uma mágica fosse acontecer e as portas vão se abrir, as cornetas vão soprar quando você estiver no seu caminho. Só que não, entendeu? Vai ter muito percalço, a gente vai errar para poder corrigir rota. E passar dor para poder ter medicina, mas você só sabe disso às vezes 8 anos depois, às vezes 3. Sim, Então tudo isso é parte da trajetória, né. Mas o mundo instagramável ele não conta, não eventualmente, o conta essa bastidor. parte. E o que acontece nesse momento? Que aí foi isso, aí eu quebrei, aí eu estava assim, né, desolada, pensa a pessoa desolada, cheia de boletos pra pagar, falando: "Não acredito que eu vou ter que voltar pra consultoria". Nossa. E aí eu Me passa a atravesso sensação ali, que né. seria quase que voltar, entre aspas, pra uma prisão, né, porque seria voltar pra aquele mundo que você tinha muita dificuldade de trafegar, porque estava Exato. distante de tudo que você via, sentia, né. E a sensação de fracasso, a vergonha de fracassar, tá uma série de sentimentos que vem junto com esse processo, né. E em luto de uma relação e de uma mãe, assim, travessia da noite escura da alma, né. E aí eu me retiro na noite de Natal, falei: "Não vou ver família, não vou ver ninguém", assim. Ah, sim, essa história, esse pedacinho da história eu conto no TEDx. E um mioma de 7 centímetros no meu útero, uma bola de tênis, assim. Nossa. Você fala assim: "Deus, não é possível", assim, não é, sabe, não é possível, sabe, assim. Eh, falei: Que se passa?", né. E aí eu me retirei, as datas críticas pra mim elas são muito importantes, e a minha mãe trabalhava com aromaterapia, como ela fez já depois de ter se aposentado, então a gente tinha livros, óleos essenciais e tal, e eu estava fazendo um curso de poções e ervas com uma mulher, assim, e muito encantada com aquilo. E eu paro na noite de Natal, faço uma mesa super bonita, assim, um altar e começo a trabalhar com aquilo. E eu virei a noite fazendo aquilo. E quando começou a amanhecer, eu olhei e falei: "Gente, isso é isso que eu vim fazer da minha vida". E nasce ali toda a minha história com a farmácia egípcia, com a perfumaria, com os estudos que vêm dali, que foram 6 anos e eles ainda existem num formato muito pequeno, né, então já tem quase 10. E volto pra consultoria, volto, viro head da Future Brand, volto, foi bonita a passagem, mas assim, né, e trabalho e saio de novo. Então, de uma travessia muito profunda de entrar em contato com a minha essência, num lugar de vazio, de falar: que aconteceu aqui? E desse trabalho com os aromas e com os óleos essenciais, eu fiz o primeiro óleo pra usar em mim, e o meu mioma do útero sumiu. E aí mulheres começaram a me procurar, e eu comecei a vender, e aí depois eu fiz o segundo, e depois eu fiz o terceiro, e assim foi. E aí uma hora eu entendi que o que eu fazia não era só meu, e nasce a Yami, né, que é o ateliê, que foi o que eu fiz por um tempo, comecei a dar, aí você ensina, aí comecei a dar aula e dali a minha vida entra no caminho do que é hoje o meu negócio, né, que é os segundos 10 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, mas que começa por meio desse estudo todo aromático, né, porque quando alguém me procurava para alguma coisa, uma formulação, eu tinha que decodificar a pessoa para entender qual era o código de planta que ela precisava. Então, eu fui me tornando muito boa em entender gente, Olha que legal. né, e aí, enfim, e aí as coisas vão acontecendo. Do que você tá trazendo até agora tem tanta coisa boa. Eu adorei quando você tocou na glamourização do que é se reconectar com você mesmo, seguir uma vida mais espiritual, mais verdadeira, o que quer que seja que a gente queira chamar, né. Você trouxe o outro lado da moeda que, olha, vem com muito sofrimento, vem com muitas decisões, você fez a sua marca de roupa que tinha um propósito muito bacana, fiquei com vontade até de olhar depois as peças, e aquilo não dá certo, então eu acho que para as pessoas que se sentem diferentes, esse episódio já trouxe algumas notícias. Uma é: você não está sozinho. A segunda é: mas talvez vai ser difícil, porque É, você o tem um caminho não é desafio ainda de linear. viver aqui nesse mundo e de transformar talvez isso que você tem como potência em algo concreto, que inclusive te dê dinheiro, te dê uma sustentação material, né.
E eu gostei muito desse teu último exemplo da noite de Natal. Sinto muito pela sua mãe, também não sabia. Graças. Mas essa cena de você na mesa e fazendo tudo, me veio muito uma imagem sua, talvez, confiando em todo esse conhecimento da farmacologia egípcia, que eu imagino até que tem um certo grau de muitas coisas são intuitivas, né? E que talvez coisas que a gente hoje não chama de tecnologia, mas porque não são, né, mecânicas, não tem chip, engrenagem, eletricidade, mas talvez se a gente expandisse o termo tecnologia, talvez poderiam ser olhadas como tecnologia também, né? Você Uhum. desenvolver remédios que tem ali um ponto energético. Para mim, isso que você falou, eu chamo de tecnologia, tá? Para mim, as plantas, assim, e tudo que é vivo tem um nível de inteligência, inclusive a gente, que é a inteligência tecnológica mais sofisticada, né? Quando a gente fala, por exemplo, de aromas, né, que é o mundo onde uma parte grande minha está imersa, eles são grandes reprogramadores nossos internos. Então, eu olho para eles e eu chamo eles de códigos, são códigos de transformação, não só pelo nosso processo límbico, né, do inconsciente, mas também pelo processo magnético e vivo dessas plantas. Então, a gente ter se dissociado da natureza fez com que a gente perdesse um pouco a noção do que são as verdadeiras tecnologias, né? O nosso device biológico chamado corpo, ele é um device elegantérrimo, que faz sinapses elegantérrimas, com quase nada de água, com quase nada de comida, e que passa e que funciona no stop por 80, 90, 100 anos. Então, a tecnologia existente nesse software de integração com a natureza, ela é muito sofisticada. Muito, muito, muito sofisticada. Muito mais sofisticada que esse brinquedinho aqui que a gente, entendeu? Passa a vida olhando Que para o ele, iPhone, né? smartphone. E tudo isso. E aí, por que eu trago isso? Porque foi este trabalho com o código das plantas que me ajudou a integrar o sutil de novo a partir de um negócio. Porque quando eu fui trabalhar com isso, e aí eu olho e tudo que eu conhecia era uma matriz de consultoria, que é assim, taxímetro rodando, né? Produtividade, é dia, é nananana. E aí eu começo a integrar essa noção do meu útero. Eu conto no TEDx, quem quiser depois, mulheres, homens, bota meu nome lá que eu conto como isso se tornou uma inteligência cíclica feminina. Então assim, como que eu funciono como mulher a partir de um outro software, que não é a testosterona, que é igual todo dia, mas que é Uhum. o ciclo da progesterona, né, com o estrogênio, como isso muda toda a minha fase criativa e os cérebros do jeito que eu opero. Como que eu tenho, né, um negócio que ele trabalha com a natureza, como que é o funcionamento da lua, do céu, o que está acontecendo, como que eu integro essa inteligência dentro deste ateliê. Então a Yami foi o meu grande laboratório. Mas eu fazia isso só para mim, mas sempre olhando todas essas coisas para todas as coisas que eu fazia da porta para fora. Então acho que ali começa o que é o grande laboratório de inovação que hoje está em palcos corporativos. E aí o caminho foi assim, né, aí comecei a dar aula, comecei a dar ensinar sobre o código das plantas em vários lugares do Brasil, a coisa estava indo muito bem, obrigada. Março de 2020 eu estava bombando e aí veio uma pandemia e tudo muda, e eu achei que eu ia quebrar de novo. E aí eu viro digital, né, e começo e monto uma escola online disso. Só que essa escola online, muito mais do que ensinar sobre plantas, eu percebi com o tempo que era sobre ensinar as pessoas a trabalharem com essa inteligência da vida, que rege uma planta, um negócio, uma relação. Então, isso que a gente estava falando aqui, que não é. Eu não sou, tá, gente? Eu não sou uma devota do perrengue, não é isso. Mas é que quando a gente resolve se entregar para esse caminho do coração e deixa a vida pegar o admin, né? Solta esse controle e vai deixando cada vez mais, porque é um exercício cotidiano também para mim, deixando a vida pegar o nosso admin, ela não tá nem aí para as metas que você colocou em 1 ano, 3 anos ou 5 anos. Claro que a gente vai integrando, vai direcionando, mas ela tem um jeito próprio. E a gente vai brigando com a vida e isso vai nos adoecendo. Então a pergunta que me guia desde sempre, que é da pequena menina até hoje, como que a gente vive com essa dimensão invisível, essa inteligência da vida, você pode chamar de espiritualidade, cada um pode dar o nome que quiser, de uma maneira integrada com aquilo que a gente faz todo dia, que envolve ir no mercado, né, comprar saquinho de Sim, lixo, ter fluxo de caixa, boleto para pagar e coisas incríveis, experiências ordinárias. sim. E então, disso, essa escola eu acabo percebendo que ali
o que eu estava ensinando as pessoas era dialogar com essa dimensão da inteligência da vida. E aí os atendimentos que eram 1 a 1, tipo: "Ah, eu preciso de clareza", aí a consultoria que nunca saiu de dentro da gente, né, a pessoa precisava de clareza e eu resolvia o modelo de negócio dela na sessão de 1 hora e meia, entendeu. "Mas clareza no quê? Não, mas espera aí, mas como que você tá organizando esse negócio?" E aí uma hora, né, depois de muito trabalhando com gente, eu olhei e falei: "Não, espera aí, isso aqui não é um trabalho terapêutico, isso aqui é uma outra coisa". E aí eu oficializo isso dentro da Inner, que é o meu segundo negócio e hoje o mais forte, digamos assim, e começo a trabalhar com líderes, empresárias, empreendedores que queriam fazer de um jeito diferente e não sabiam como, mas eu fazia isso há 8 anos. E eu fui ensinando o que eu tinha aprendido dentro de casa. E isso foi crescendo, e isso foi se transformando em processos de mentoria, isso foi se transformando em processos em programas de educação, isso foi se transformando. E aí, né, eu conhecia já a Lígia há bastante tempo. A Lígia é uma mulher que trabalha, que fala muito de futuro, de inovação, né, falando, ela sempre, a Lígia há 8 anos fala que a grande tecnologia é a humana, né, isso tá todo mundo falando agora, eu escuto a Lígia falar há 8 anos. E ela sempre me falava que eu era que ela trabalhava com o futuro e que eu era o futuro do futuro. Porque já integrava todos esses aspectos, né, sutis num cotidiano e ensinava isso para as pessoas. Sim. E ela foi me dando esse olhar de falar: "Meu, o que você faz é uma baita inovação, o que você faz é uma baita inovação, o que você faz é uma baita inovação". E eu falei: "Lógico que eu faço, é uma baita inovação". E com o tempo eu fui percebendo que era mesmo, né, que aquilo, né, que todo mundo falava que era fora da realidade, que era descolado, que era desaterrado, que não era pragmático, era uma forma de fazer negócio. E tinha várias pessoas querendo aprender, entendeu? E elas começaram a me procurar, e aí executivas começaram a me procurar. Muito legal, Tânia. Antes da gente entrar nos exemplos, só não queria perder a oportunidade de comentar também, dentro das bases teóricas que eu estudei para fundamentar a metodologia da Vocalis, uma delas foi Platão. E ele falou, da sua maneira, sobre a importância de integrar essa inteligência, né? Ele, inclusive, ranqueia 4 níveis de inteligência. As primeiras 2 é o que ele chama de opinião, a terceira é a inteligência racional, e ele fala, mas irracional não é o nível mais elevado de inteligência, o nível mais elevado de inteligência é o nível intuitivo. Isso tem 2.300 anos. Adorei! Uma pessoa que resgatou isso, mais de 1.000 anos depois, foi Spinoza, que teve uma vida duríssima, eh, cresceu na comunidade judaica, foi expulso da comunidade judaica, ninguém podia mais falar com ele. E ele escreveu de novo sobre os níveis de inteligência de uma forma muito alinhada com Platão e falou a mesma coisa, o nível de inteligência mais elevado é o intuitivo. Então eu estou trazendo essas referências, porque às vezes o pessoal escuta o Vitor, a Vocalis, a Tânia e fala, poxa, eles são os malucos desse tempo, então perceba o quão antigo ou talvez atemporal é isso e quantas referências sérias existem, históricas, né, que falam sobre isso. Agora, Sim. imagina o desafio que seja trazer isso para as empresas e trazer aplicações práticas, né? Porque a empresa está lá olhando pro business plan que está alinhado com o fundo de private equity ou com o VC ou com os acionistas, que tem lá uma expectativa de crescimento. Ela está olhando para a inteligência artificial e como isso pode trazer eficiência para os processos, um cenário de mundo extremamente competitivo. E aí tem essa história de integrar a inteligência humana, que faz total sentido, mas por outro lado talvez não seja tão fácil para as empresas traduzir o que é isso, né? O que vocês, já nessa vivência do laboratório, conseguiram fazer de aplicações práticas que você acha que seria bacana compartilhar aqui com o pessoal? Eu tenho a sensação, às vezes, que eu fico vivendo, que eu tô sentada num lugar que eu fico vendo 2 mundos acontecerem, né. Então, assim, um universo de negócios pequenos, autorais, a maior parte deles ainda femininos, principalmente feito por mulheres, que vão colocando isso para jogo, né, e vão trabalhando com essa inteligência, porque, a inteligência intuitiva todo mundo tem, mas a gente precisa desenvolver ela, né, e isso passa pelo caminho de se trabalhar internamente. E sabemos que hoje 90 e poucos por cento das pessoas que estão fazendo isso são as mulheres, então acaba sendo mais, eu acho que é mais natural do ponto de vista de device e também de busca. Então vejo esse universo é o que eu vivo muito na Inner. Quando a gente vai para empresas maiores, ainda tem muita resistência.
Por conta disso tudo isso que a gente chama aqui de tecnologia sutil, desse invisível, do sensitivo, do intuitivo, são coisas que foram, assim, desconsideradas do mundo racional e pragmático dos negócios, no melhor caso, desconsideradas, no pior, ridicularizadas, né? Então, quando a gente tem ali a Descartes no penso logo existo, né? E eu sei que não foi a intenção dele original fazer essa separação, mas foi como o mundo se colocou depois disso, aonde a gente acaba vivendo apertado somente dentro da cabeça e tudo aquilo que não pertence à cabeça perdeu espaço dentro da nossa humanidade. Sim. E a Revolução Industrial acontece baseada nessa visão de que somos parecidos com as máquinas e não somos. Essa dimensão fica esquecida. Só que 98% das nossas decisões financeiras são emocionais e a gente arranja desculpas racionais para justificar depois. A maior parte das decisões de vida de uma pessoa não é tomada na frente da planilha, é tomada na mesa de jantar, é tomada na cama, é tomada no banho. Então, quando a gente olha de uma maneira racional, é completamente irracional o que está acontecendo nos negócios. Uhum. Mas essa conversa, ela ainda é desafiadora. E aí o que a gente traz dentro de Novos Humanos, né, onde entra esse repertório como laboratório de inovação para visões sistêmicas, é que é o seguinte: o mundo caminhou para um nível de complexidade que a mente linear e racional não dá conta mais de resolver. Há 20 anos, o MIT já provou que é a integração entre o que você pensa e a sua coerência cardíaca que move a realidade. Não é astrologia, entendeu? E isso estava dentro da unidade de engenharia científica de. A Força Aérea Americana procurou o MIT, olha essa história, para entender o que estava acontecendo, que algo acontecia, que os pilotos estavam passando por alguma coisa e estava mexendo nos aparelhos físicos do avião. Gente, isso tem 25 anos. E eles só falaram pro núcleo de engenharia do MIT, faz essa desgraça parar. E eles provam que o que estava acontecendo era a ressonância de campo magnético entre a mente e o coração do piloto naquela situação, e que ele estava movendo o concreto. Então isso já está Uau. provado. Uau. Não precisa acreditar nem em mim nem no Vitor. Sim. Isto posto, o que a gente propõe para as empresas é o mesmo processo de inovação tecnológica, que é: ninguém muda a tecnologia de um negócio virando o sistema todo de uma vez só. Uhum. As pessoas fazem garagens. O que a gente propõe é fazer garagens disso. Peguem os seus líderes mais prontos, ou mais prontos no sentido de com essa sensibilidade mais desenvolvida. Vamos botar eles no war room, vamos ver como eles saem para a solução de problemas complexos, porque o que os estudos têm mostrado é que o que a gente vai precisar é dessa integração de inteligência sensível para o desenvolvimento de uma capacidade cognitiva maior entre os lados direito e esquerdo do cérebro, que serão os líderes que performarão frente a futuros complexos, que é o que a gente vai viver. Perfeito. Então você tem Talvez. aí o Otto Scharmer mostrando que presença é um fator fundamental para você conseguir ver cenários emergentes. Tá em muitos lugares para quem quiser ver. E para quem Sim. não quiser ver, não vai ver mesmo. Então Mas a proposta é fazer garagens. se eu tô te entendendo corretamente, tô me colocando aqui no lugar de uma empresa que tá escutando isso, então entendi que o processo é, poxa, quero entender como integrar melhor a inteligência humana no meu negócio e o que pode sair disso de benefícios para minha empresa, para minha marca, para os meus departamentos, para as pessoas. O caminho seria procurar vocês, fazer um processo aí de descoberta, de compartilhar as necessidades, de contar o que está acontecendo, e aí precisa de você ali presente, né? Porque é uma pessoa que está conectada com tudo isso, não só a nível intuitivo, mas que tem muito estudo, muita bagagem, muita referência. Sim. Vocês ali trocando, é dali que saem os projetos do laboratório, né? Então não é uma coisa A que gente faz tem um produto pronto de prateleira, né? Sai muito. Não, tem que rodar um assessment, porque assim, a gente precisa entender primeiro, assim, porque esse processo de desenvolvimento da parte humana, ele é demorado. Ninguém desenvolve essas coisas num fim de semana, num retirinho, né? São caminhos de uma vida toda. A gente conta essas coisas na casa de anos. Sim. São, né, quando você roda um assessment, que a gente tem com base na espiral da consciência do Don Beck, né, que é uma das cartografias, né, disso, tem várias, a gente escolheu essa, e trabalha junto com o Peter, que trabalha em organizações como bancos mundiais, né, que faz isso de forma sistêmica, em escalas muito maiores, né? Quem são os líderes que estão mais prontos num determinado tipo de inteligência?
Boa parte desses líderes são justamente essas pessoas que estão saindo, porque a hora que elas vão se tornando mais sensíveis, aquele ambiente vai se tornando tóxico para elas. Sim, E é isso é isso um que a fato. gente tem falado palco after palco de Novos Humanos. Que vocês estão perdendo os melhores líderes para lidar com cenários complexos, porque o ambiente não permite que esse lugar exista. Então, mapear, agrupar e pode rodar um piloto. Você vai ver que essas pessoas estão mais preparadas para conseguem arquitetar soluções sistêmicas mais potentes. Muito legal, Tânia. E te ouvindo, integrando agora, a gente passou pela sua essência, passou pelos espaços, a gente está falando de tecnologia, acho que a gente já está falando um pouco aí de futuro. Nesse sentido, você acha que as empresas do futuro que vão se diferenciar e vão conseguir se sustentar nesse futuro tão incerto, são aquelas que só investem na tecnologia eletrônica ou aquelas que investem na tecnologia humana, ou os dois? Essas coisas são excludentes ou as empresas deveriam olhar para as duas coisas juntas? Como você vê isso? Eu acho que são os dois, né? Acho que assim, a gente gosta muito de, quando fala dessa inovação, né, de falar que assim, não existe um futuro, né? Existe uma curva de possibilidades que nós vamos juntos escolher qual é o futuro que a gente quer viver. E o que é muito louco é que ninguém quer viver o futuro distópico. E eu não sei por que a gente segue recriando essa ideia quase única de futuro, fazendo uma coisa muito séria, que é popular mentes e corações com essa perspectiva, né? Então, muito também do trabalho que a gente faz juntas, eu e a Lígia, é de falar, não, gente, peraí, vamos aumentar as curvas de futuro. Por que que a gente não está tomando as decisões para esse caminho que todos nós queremos viver no nosso coração? Né? E Uhum. pode parecer um papo naíve, mas quando você olha no nível ser humano, todo o coração quase sente isso. E aí, isso posto, eu acho que não tem como parar o processo tecnológico. Eu nem tenho esse grau de, por exemplo, eu nem acho que o futuro é ancestral, vamos voltar para viver de uma maneira na palafita. Eu não acho isso, tá? Eu acho que tem Não, coisa não, que é não. do passado mesmo, que é só perrengue, e tem coisa que são valores. Eu me toco, não pelo passado, mas eu me toco profundamente pelos valores que perduraram ademais dos milênios e das mudanças econômicas. Para mim, esses são os grandes valores humanos. Quais são as grandes verdades humanas que, independente dos tempos e dos valores, perduram? Sim, E tem coisa que é velha, você fala, gente, isso aqui tem que morrer, né? Não romantiza o passado, não. Agora, a gente avançou muito com a tecnologia e a gente não avançou como humano na mesma proporção. Esse desbalanceamento, ele é perigoso. Então, eu olho e não sei, né, o que vai acontecer, mas se a gente seguir o que a gente está tendenciando, eu acho que teremos eh, organizações que investiram só na tecnologia e ficarão quem lá? Pessoas enrijecidas e máquinas, ou seja, pessoas que gostam de máquinas e máquinas. E perfeito. vejo um outro conjunto de organizações que eu ainda não sei se elas serão grandes ou se elas serão uma small, né, de pessoas que integraram o seu aspecto humano e que estão aí criando novos ecossistemas, novos sistemas, sistemas regenerativos, sistemas que estão integrados de uma outra maneira. Eu tô vendo, né, aqui dentro da Inner, é quase uma manjedoura, né? Minhas mentoras me chamam de doula, assim, né? Eu fico vendo essas coisas nascerem, Sim, ainda como negócios pequenos, que eu acho que eles são small giants, e que sim. ao longo de 30 e 50 anos eu não sei o tamanho que você vai tomar, entendeu? Que são as pessoas que integraram o humano, vão sim trabalhar com a tecnologia, mas vão fazer isso em conexão com a inteligência da vida. Porque as pessoas que não se endurecem, ou que vão fazendo esse trabalho humano, elas não conseguem mais depois ficar em organizações altamente enrijecidas, elas adoecem. Isso que você está E aí falando é tem uma muito escolha das sério. organizações, entende? O que elas vão querer, aonde elas vão querer estar? Assim, tem uma frase que tem norteado a gente, que eu quero dividir aqui com você e com seus, né, o seu público nosso aqui desse encontro, que é, gente, a gente tá na década que vai definir o século. E isso é muito sério. As escolhas que a gente fizer nos próximos 10 anos, nós somos os adultos da época. Nós somos as canetas de poder dessa década. Nós somos os alocadores de budget. Nós somos os que estão colocando dinheiro a serviço do que os nossos filhos e netos colherão em potência em 2070. O que a gente está fazendo? Não é daqui a 20 anos.
é nessa década, é uma responsabilidade gigantesca ter 35, 40, 50 anos nesse momento do planeta. E no final do dia, é muito dessa mensagem que a gente vai trazendo, sabe assim? O que vocês estão fazendo com o budget de vocês para isso? Então, quando alguém perguntar, mas como começar? Alocando o budget que você tem com o tamanho da caneta que você tem. Assim que começa. E é engraçado que, primeiro, é muito sério mesmo. A gente começou esse episódio falando da Tânia criança e falando e quantas crianças estão aqui hoje agora e que tem esse olhar aberto para esse mundo mais humano, para essa inteligência. Nós somos os adultos que estamos definindo a direção do mundo do futuro em que elas vão viver. Quantas pessoas eu não conheço, imagino que você também, que são casadas ou estão na discussão de será que é responsável ter filho nesse mundo? Quer dizer, essa discussão do futuro, ela tem um impacto muito sério, né, no tipo de mundo que a gente está construindo. Eu acredito profundamente que isso traga diferenciais para as empresas, então portas abertas para as empresas ouvintes de acho que o convite é não precisa ter resposta de saber como é que integra a inteligência humana ao seu negócio, mas faça um processo de laboratório e descubra, né? É um processo de descoberta, ele não está respondido. E a coisa do futuro distópico, ela me pega profundamente. Eu não queria perder a oportunidade de perguntar o que é um futuro viável, Tânia, mais humano, que você vê aí para os próximos 20, 25 anos? Qual é o futuro em que você está sintonizada? Eu chamo eles de futuros regenerativos, né? Então, onde a gente tem, sim, a tecnologia, mas trabalhando com a melhor parte do ser humano, né? Então, o que a gente está fazendo aqui tem tecnologia, mas tem um grau de humanidade maior do que a tecnologia. Então, sim, a gente tem a possibilidade de colocar a tecnologia a serviço de resoluções de questões estruturais humanas. A gente não precisa mais de mais materialidade, a gente atingiu, assim, o ápice do conforto material de qualquer momento da história da humanidade. Eu sei que não para todos, né, mas assim, a gente já tem a gente tem mais conforto do que qualquer rei já teve, em qualquer momento da história, né, banho, água quente, né, assim, a maior parte da população que tá ouvindo a gente aqui, né. Então, e que tá tomando decisões, principalmente, pra gente não entrar nessa seara de pra todos, mas as pessoas que estão tomando decisões, se a gente já atingiu isso. Só que isso, by design, manter essa vida tem nos levado para longe daquilo que nutre aquilo que é essencial humano e que todos nós conhecemos. Então, se Sim, a gente continuar trabalhando 12 horas por dia, você não tem como ter famílias, bem estruturadas, com pais presentes. Se a vida dos executivos é da maneira que é, para continuar gerando bônus milionários, por design essa pessoa vive uma vida solitária e isso vai ter uma série de reverberações, os filhos não vão ver esses pais crescerem. Então, assim, eu acho que é muito mais simples. Esse futuro regenerativo, ele passa por um lugar que é a gente retomar para o essencial. Pra gente olhar em volta e falar: "Nossa, mas eu preciso de mais quanto?" E por isso que para mim o dinheiro é um aspecto fundamental. Eu preciso, qual é? Todo mundo tem reserva mínima, qual é a máxima? When enough is enough. E a gente pode começar a nutrir outras coisas. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, as educações neurocompatíveis, o respeito, uma nova linha de respeito às crianças, não tem como você tirar uma executiva de casa depois de 6 meses e achar uhum, que a gente vai continuar criando seres humanos, que não uhum, têm uma sensação de desconexão profunda, com pais que não podem estar dentro de casa por mais de 15 dias. A gente tem que rever o design para poder ter a vida no centro. sim, E ter a vida no centro eu não acho que é um futuro utópico, ele é mais não, simples. Ele só pede que a gente refaça escolhas e retire excessos que estão nos adoecendo por design. E que volte algumas casinhas no tabuleiro, e a gente vai viver muito bem com o nível de tecnologia que a gente tem. A gente só não tá fazendo as escolhas necessárias para para nos isso, levar sabe. a esse lugar, né? É. Esse lugar. Tânia, que demais ouvir essa visão de futuro. Queria pedir para você deixar bem claro aqui para a audiência quais são os canais para te encontrar em todos esses tipos de serviço que você descreveu. Acho que os 2 principais é LinkedIn e Instagram.
Então, Tânia Zacarias, como tá no meu sobrenome. Sou eu mesmo que respondo as minhas redes sociais. Então, assim, não tem robô, não tem ninguém, né? E acho que ficou sempre muito feliz, né? Quando alguém vem contar, né, como tocou, quer levar, assim. Então, eu acho que palavras são grandes sementes, né? A gente abriu falando de semente, a gente jogou aqui um monte de sementes Várias. e caíram em vários solos. E a gente nunca sabe, né, em que solo caiu. Então, quando alguém tem a generosidade de voltar para contar, é sempre muito, muito especial, né? Então, acho que LinkedIn, Instagram, tá fácil o acesso, assim. De lá a gente desenrola. Então vou deixar os links aqui nesse episódio para o seu LinkedIn, para o Instagram. E muitas sementes, muitos tópicos, inclusive, que eu poderia ter esticado aqui, gostaria de ficar trocando com você por horas. A gente poderia ter aprofundado muito no feminino, nas tecnologias, na visão de futuro, o que são as empresas do futuro. Então eu vou pedir até para quem está escutando esse episódio aqui, deixe também comentários, vai encher o saco da Tânia lá no Instagram dela, no LinkedIn, ou deixe aqui Sim. mais temas que vocês gostariam de ter aprofundado mais aqui, porque dá para passar muitas horas com a Tânia. Tânia, queria ir caminhando para o final com 2 perguntinhas. Primeira é, olhando agora para trás desses mais de 40 anos, de todas as versões da Tânia, qual foi a coisa que permaneceu? Que da Tânia não mudou ao longo de todos esses anos? Perceber que a vida nasce do invisível e que tem uma inteligência muito maior do que eu que guia tudo. E a última pergunta é, seguindo o espírito do Wondercast, para as pessoas que estão escutando a gente, que estão conectadas com esse mundo invisível, seja entendendo ele como um mundo invisível, seja entendendo como uma crise de identidade, da forma como elas estão entendendo esse processo, qual é a sua mensagem para elas? Só vai. Sim, eu acho que a mensagem para elas tem algo. Ai, tem até vontade de chorar quando eu falo isso. Tem algo que só você pode fazer, sabe? Cada um é uma plantinha, cada um é uma medicina, cada um, né, tem alguma coisa que cada um que tá aqui, que só pode ser feito por meio de você. Então, eu acho que o meu convite para quem tá ouvindo vai, sabe assim, faz, coloca no mundo isso que tá pedindo e vai com medo mesmo, e é uma aventura, e tem coisa que dá certo, e tem coisa que dá errado, e o que dá errado depois dá certo. Mas eu acho que não tem nada mais duro do que não ouvir o nosso coração e não seguir esse coração, sabe? Então, se cada um confiar e sonhar e seguir essas pequenas doses, eu acho que juntos a gente vai caminhando, né? Então, o que quer que tá te chamando para acontecer por meio de você, dá espaço na sua vida, sabe? Acho que não tem nenhum resultado mais difícil do que aquele que é viver uma vida que não é a nossa. Maravilhoso. Você, Tânia, é um lindo exemplo disso. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente no Wondercast. Foi um prazer. Querido, uma honra, muito grata, assim, um presente essa conversa. Obrigada e obrigada por esse, né, trabalho lindo que você está colocando no mundo e inseminando corações com sonhos. Obrigada. Até a próxima. Um beijão.